25 de outubro de 2025. Chegou o dia de gritar, é campeão! Nesse estádio há fragmentos de uma trajetória, registros que só um coração pontepretano é capaz de guardar. Esse lendário estádio majestoso que hoje é palco do primeiro título nacional. 7 de fevereiro de 2026. O Diogo Silva, a bola fica viva no segundo gol, é gol da Portuguesa! Termina o jogo! Um dia triste na história de uma instituição centenária, Associação Atlética Ponte Preta. Quem sofre é o torcedor, os jogadores passam, os dirigentes passam, mas o torcedor não. Sempre estará com o símbolo, com a camisa, com a faixa tradicional da Ponte Preta no peito. De um acontecimento para outro se passaram apenas 105 dias. Da euforia de uma conquista inédita para mais um rebaixamento no Campeonato Paulista. Desculpa para nossa torcida, agradecer por tudo que eles fazem pela gente, mas com certeza a gente está muito doído, mas a Ponte Preta é forte, a Ponte Preta é grande e com certeza vai sair dessa e vai se levantar de novo. Tem um ano importante, um ano de Copa do Brasil, terceira fase, uma Série B, onde ela conseguiu acesso no passado, então é hora de se organizar, a gente tem fé que tudo isso vai se equacionar, se organizar, para que a gente faça o restante do ano tranquilo. A verdade é que apesar do curto intervalo entre momentos tão distintos, a situação já era muito delicada quando a Ponte conquistou o título da Série C, com o elenco superando problemas extracampo para chegar ao acesso e também ao primeiro título nacional da história do clube. De um campeonato para outro, o elenco foi praticamente inteiro modificado, mas os que permaneceram para a disputa do Paulistão e os novos reforços, que só puderam estrear a partir da quarta rodada, foram elogiados pelo comandante logo após a derrota para a Portuguesa no Canindé. Agradeço demais esses jogadores todos que deram a vida por essa instituição. Não tem ninguém de corpo mole, ninguém nada. E a gente tem fé que a instituição vai se levantar. A gente vê, volto a dizer, a diretoria tentando fazer isso muito. Eu acho que os finalmente estão chegando para que a Ponte Preta volte a deixar de ser grande, ela nunca vai deixar de ser, mas que volte a ter seus dias normalizados para que possa ter uma sequência de ano normalizada. Sondado pelo Botafogo da Paraíba, durante o estadual, Marcelo Fernandes deixou seu futuro nas mãos da diretoria. O treinador tem contrato até o fim do ano e, apesar do rebaixamento, não pretende deixar o Moisés Lucarelli. Eu não saí quando tinha oportunidade de sair, eu aceitei o desafio, a gente vê o que a diretoria está fazendo, a gente vê o que a diretoria está tentando fazer pela Ponte Preta. Sou treinador do clube, a gente sabe como funciona, estou aqui totalmente à disposição, continuo trabalhando muito, sério, mas o futuro, né, a gente tem que esperar a direção. Eu, por mim, com certeza estou aqui na Ponte Preta, não digo feliz hoje por o que aconteceu, mas sempre querendo muito honrar essa camisa e honrar essa instituição. A derrota para a Portuguesa culminou no 6º rebaixamento da Ponte no século. Além de 2026, o clube alvinegro também foi rebaixado no Paulista em 2022, além dos descensos nas Série A de 2006, 2013 e 2017 e na Série B de 2024. E com apenas mais um jogo para cumprir no Paulistão, agora é hora de corrigir a rota antes dos inícios da Série B e da Copa do Brasil. Agora é hora de ter calma, não tentar achar bode expiatório. Aqui não, aqui Ponte Preta é grande, a Ponte Preta vai se erguer, com certeza tem uma imensa torcida e com certeza a Série B é um campeonato dificílimo, um campeonato que está muito duro. A Série C já foi dura, né? E a Ponte Preta, a gente vê lá, volto a dizer, o pessoal de fora da direção está tentando de todas as formas equacionar os problemas para que a Ponte faça um final de ano melhor do que foi o começo. Bom, Gleger, você não estava aqui ontem, né? Falamos sobre os motivos que levaram a derrota da Ponte. A Ponte não caiu nesse jogo diante da Portuguesa. Ela veio despencando no campeonato por N motivos, que até foram elencados aqui na matéria. A Ponte que foi do céu ao inferno num curto espaço de tempo, mas se ela vence a Portuguesa, continuaria viva na competição. Para você que comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes, por que a Ponte não conseguiu minimamente apresentar aquele futebol que apresentou no derby, apesar da derrota, mas aquele jogo a Ponte foi pulsante, teve muita garra e determinação e, claro, faltou o gol, né, e acabou perdendo o jogo.
Mas no jogo diante da Portuguesa no Canindé foi um time flácido, modorrento. Ô Batista, você falou uma coisa que é muito importante. Cara, a Ponte em 7 jogos ela fez apenas 1 ponto. Em 7 jogos, 1 ponto. Né? E aí a gente sabe de toda a história, o torcedor sabe, né? A questão do transfer ban. Pô, você vai, por exemplo, para a 5ª rodada de um campeonato de 8 com um time de moleque, de garotos. Pô, os caras estão contratados, treinando, mas não podem ser inscritos. Né? Então a dificuldade da Ponte foi lá no início, lá no começo. Não dá pra dizer, a Ponte foi rebaixada porque jogou mal contra a Portuguesa. Sabe qual que é um detalhe que eu percebi na transmissão? Aliás, eu até disse, estava eu e o CH. Eu falei isso. Olha pra você ver a fisionomia do time Ponte Preta na hora que toma o primeiro gol. Cara, os caras ficam... já era. Você imagina, você vai pra um jogo, né, fora de casa, enfrentando um time bom, né, um time que tá dentro do G8 da competição, jogando lá no Canindé, de repente, precisando ganhar para você sobreviver. Né? Aquele negócio, né? Que a água tá aqui, ó. Você precisa respirar, você precisa ganhar só para respirar. E aí você vai e toma 1-0. Do jeito que tomou. Mas não tem jeito. Não adianta. O aspecto emocional para mim foi predominante para a derrota da Ponte contra a Portuguesa. Era nítido. Era só você olhar a fisionomia. Olha pra você ver o Diogo Silva, a fisionomia dele. E aí a Portuguesa, claro, não dá para tirar os méritos do time, que vem jogando bem, né, vem apresentando um bom futebol, e dentro do Canindé ela é muito forte. Então é isso, Batista, não tem muito o que explicar. A história do campeonato do time da Ponte, né, por exemplo, se daqui 10 anos um torcedor for comentar desse rebaixamento, ele vai falar. Pô, em 7 rodadas a Ponte fez só 1 ponto. Não tem como, não tinha como. E vou mais além. Deu para ver que, por exemplo, ganhou da Portuguesa. Ela faria 4 pontos. Você acha que do jeito que está o cenário e a tabela, ela ganharia do São Paulo? Poderia ganhar, obviamente. Mas a gente sabe que é muito difícil. Agora, o CH, no recorte desse jogo, né, diante da Portuguesa, no derby nós observamos uma dobrada muito interessante, elogiada por todos vocês do lado esquerdo, ali com o Kevson e o Brian Borges. Né? Aí, como não tinha o Pacheco, o técnico Marcelo Fernandes, que tem muito crédito, mas ele desmancha essa dobrada para colocar o Brian na lateral direita, sendo que ele tinha um menino Júlio no banco, que é muito bom jogador. Você não acha que o técnico errou nessa escalação? Não. Eu vou explicar por quê. Porque numa partida desse tamanho, com esse peso emocional, essa cobrança, a necessidade de ter que vencer ou vencer, você tem que colocar na arena a sua principal cavalaria, os jogadores experientes. Eu não tenho nada contra o Júlio, ele é bom jogador. Com certeza ativo do clube, vai render bons frutos para a Ponte e para a carreira dele. Mas o momento é muito pessoal do treinador bater o olho e falar assim, está pronto, está assustado, aquele está mais ou menos. É difícil, Batista, você escolher 11, eu não estou defendendo o Marcelo não, tá? Estou respondendo sua pergunta. É difícil num grupo muito pobre, em termos de opção, você falar da parte técnica. Você tem que falar da parte anímica, daquilo que você está vendo na semana de preparação. E eu não sei se seria o mais correto, porque a Ponte colocou todo mundo na arena, né? A molecada. 1ª, 2ª, 3ª e 4ª rodada. Todo mundo viu o que aconteceu. E não é porque eles não têm qualidade, porque eles não estão preparados ainda. É natural. Agora vai colocar o Júlio só por causa da dobrada do lado esquerdo? Tecnicamente é justificável, mas eu acho que essa decisão do Marcelo, ela é muito mais pessoal, pela semana de trabalho e pela característica do jogador. Por isso que, na minha opinião, ele colocou o Brian do lado direito de maneira correta. Esse negócio de escalar garotos, gente, o campeonato é um campeonato de adultos. Não é um campeonato sub-20, correto ou não? Então, não tinha condições. A única coisa que serviu, porque garotos você vai lançando aos poucos, mas tendo uma estrutura técnica para poder inserir o garoto. A única coisa que serviu foi evitar um vexame maior, tomar goleadas históricas ao longo da competição. Então os meninos conseguiram suportar pelo menos
essa situação, né? Porque a expectativa era de ser goleada, todo jogo, não é isso? A Ponte perdeu de 3 do Corinthians, que é um placar clássico, e na Neoquímica Arena, e jogando com meninos. Agora, jogar a culpa nas costas dos meninos, aí realmente não tem nenhum cabimento. E aí vai de encontro isso que o CH está dizendo. Aí você escala o menino, como você sugeriu aí, que não estaria errado também, tá? Que o menino tem qualidade, eu concordo. Verdade. Mas aí vai ficar a carga, vai ficar em cima de quem? Vai ficar em cima do garoto. Né? Vai ficar em cima do garoto. Então eu acho que o Marcelo também acertou. E o Brian, a gente sabe que é bom jogador. Não dá pra dizer que ele foi mal lá na direita, mas numa situação diferente, por exemplo, a Ponte, vai lá, um jogo pra cumprir tabela, tal, ele poderia ter usado. Porque aí você já vai testando, vai dando, né, quilômetros rodados pro menino. Mas numa situação como essa, Batista, empatou, caiu, não dá para colocar os meninos. De jeito nenhum. Eu também não colocaria. É um detalhe muito importante, Glegger, você pode responder mais com propriedade. A parte física é o alicerce do jogador de futebol. É a saúde em primeiro lugar, depois a parte física. Como é que você vai fazer um julgamento correto do trabalho que foi feito depois de tudo que aconteceu? Time sem treinar, atrasado na preparação, perdendo o jogador. Não tem jeito, Batista. A análise de qualquer coisa minuciosa vai por água abaixo. Você não tem um mínimo de estrutura. Como é que você vai ficar falando aqui? Mas o Tarek, mas o Elvis... Meu! Você sabe por que eu tô rindo? Você lembra, eu não lembro quem foi, mas um dos jogadores desses que foi inscrito de última hora, falou que estava no hotel 7 horas da noite, não sabia se ia jogar. Verdade. Lembra? Acho que foi o David Braz, né? Foi no jogo. Eu acho que foi o David Braz. São Bernardo. Acho que o quinto jogo. Acho que foi esse jogo aí. São Bernardo. Que foi a Ponte jogou em Campinas. Às 9h30. Isso. E a entrada no bid foi às 6h30. Que tinha pago o Serban e faltava inscrever no bid. E que aí os caras, 7 horas da noite, o jogo às 9, hein? O cara no hotel, viu? Não sei se eu vou jogar, cara. Desculpa, mas é uma situação inusitada. Aí a Ponte contrata o Johan Tancafu para resolver o problema do ataque, ele machuca. Quer dizer, pelo amor de Deus, né? Simon tava bem ali. Os dois machucaram. Tava bem, os dois machucaram. Faltou sorte também, né? Pra Ponte. Por exemplo, se você tem a dupla de zaga que vinha jogando, né? Se você tem o menino lá, como é que chama o menino? Diego Leão. Entendeu? Se você tem o Jonathan Cafu, a situação é diferente. Por exemplo, aí você vai pro último jogo, aí né, o Cristiano. Que jogou muito. Cristiano machuca também. Aí é difícil. Ô, Breno, o que a Ponte tem que fazer agora? Lógico, tem esse jogo ainda para cumprir tabela e os jogadores, como disse o Brian Borges na saída do gramado, tem que honrar a camisa centenária da Ponte. Vai para o jogo para conseguir lá o melhor que o time conseguir. Agora, a cabeça efetivamente já está na Série B e na Copa do Brasil. Tem que começar urgentemente a preparação para essas duas competições. E aí, tem alguma informação? Quem é que fica? Quem é que sai? Tem alguma informação de bastidor sobre contratações? Ainda não, Batista, ainda é muito embrionário em relação a jogadores que vão sair, que vão permanecer na Ponte ou mesmo que vão chegar, mas pelo que eu sei, os homens do futebol, né, tanto o Brigatti quanto o Koyama, eles estão trabalhando na chegada de reforços para a Série B do Brasileiro. O que a Ponte não pode fazer? Não pode deixar arrastar a chegada desses jogadores próximo da Série B. Esses jogadores têm que chegar já na semana que vem. A Ponte, a partir desse jogo de sábado, se o Marcelo Fernandes realmente for permanecer, ele tem que usar até mesmo como laboratório para saber quais são os jogadores que ele vai contar para a Série B. Até porque antes da Série B tem a Copa do Brasil, que é importantíssima para a Ponte Preta. A Ponte vai pegar o Caxias ou o Guarani de Bagé.
uma dessas possibilidades na terceira fase. E é muito importante para a Ponte ir bem na Copa do Brasil, porque a parte financeira é muito importante. Ou seja, quanto mais a Ponte avançar, mais a Ponte vai receber. E automaticamente vai preparar o time para a estreia diante do Atlético. Agora, se a Ponte deixar mais para frente, como deixou no Campeonato Paulista, aí vai começar tudo errado. Até porque, logo de cara, a Ponte já perdeu 2 mandos de campo, ou seja, além dos jogos fora, como o Atlético, a Ponte vai ter que jogar 2 partidas longe do estádio Moisés Lucarelli. Então é algo mais difícil para a Ponte ainda nesse início da Série B. E hoje, Batista, vence a primeira parcela para pagar o Elvis, o que foi combinado no dia 10 de fevereiro. Os atrasados, né, aquela questão que ele fez de acerto com a diretoria, eu espero que seja pago ainda hoje. Tem um detalhe importante que eu acho que cabe nesse momento, que é o ideal e o possível. A Ponte precisa fazer o possível, em primeiro lugar, mostrar para o mercado que ela está tentando contratar, não é? Mostrar para o mercado que a situação do passado recente já faz parte do passado de verdade, que a coisa vai caminhar de maneira estruturada. Eu estou falando de grana, porque senão você sai no mercado... E o Gleger sabe como é que funciona isso, não é? Um jogador fala para o outro e aí atrapalha muito. Não quer dizer que a Ponte não vá conseguir contratar, não é isso que eu estou dizendo. Mas atrapalha, tem a camisa, a cidade, a série que a Ponte vai disputar, isso tem muito peso. Mas também tem peso a história da credibilidade no mercado. Estou falando da parte financeira, tá, gente? Isso não é pessoal, eu estou falando em termos gerais. Então isso é muito importante, que a Ponte comece uma nova vida. Porque senão esse perrengue que a Ponte passou no Campeonato Paulista vai se repetir. A Ponte foi consultada pelo São Paulo na transferência do jogo do estádio Moisés Lucarelli para uma outra praça. O que acontece? No Majestoso, o torcedor de São Paulo não pode comparecer. É torcida única. Se fosse em qualquer outra parte do país, aí o torcedor do São Paulo poderia comparecer. Ano passado o Velo vendeu o mando de campo e, coincidentemente, contra o São Paulo, jogou no Mané Garrincha em Brasília. Empatou esse jogo lá em 3-3. Mas a Federação Paulista de Futebol confirmou o confronto para o estádio Majestoso, domingo, às 20h30. Então, agora não há mais a chance, a possibilidade do jogo ser transferido. Até ontem, na Rádio Bandeirantes, teve um ouvinte lá de Londrina que fez a pergunta se o jogo poderia ser transferido para Londrina. É o pessoal costuma levar jogo para lá, né? Também no café, né? É, estádio no café. Foi a Ponte que não aceitou ou foi a Federação que não autorizou? Federação. Ah, tá, porque eu deveria ter vendido. Não, é porque envolve outros interesses, né, Gleger? Agora São Paulo efetivamente ligado aí. Se o São Paulo tivesse já classificado e o jogo não tivesse nenhuma valia, aí tudo bem. Pode ser que seja isso também. O problema aí, acredito que, São Paulo, né? que nem seja com relação à última rodada. É que a federação só aceita pedidos com 10 dias de antecedência. E o São Paulo procurou a federação esta semana. Se tivesse procurado com 10 dias de antecedência, pode ser que conseguiria. Então, mas será que conseguiria? Porque o São Paulo está efetivamente envolvido na questão da classificação. Se a Ponte ganha o jogo, corre o risco de São Paulo ficar fora. Porque aí fica sem sentido a rodada toda. Né? Não, e os outros times que estão envolvidos nisso? Que aí fica sem sentido todos os jogos a 8h30. Pode ter sido isso que você falou, beleza, mas uma coisa não inviabiliza a outra. Eu acho que a parte técnica... às 8h30. A parte técnica, a questão de mudança de campo, eu estou dizendo que a determinação de todos os jogos no mesmo horário. Isso é uma coisa. Agora, a Ponte, até a penúltima rodada, ela tinha chance matemática de escapar, certo? Perdeu, rebaixou. Só que o São Paulo venceu o Primavera de virada e tem chance de se classificar. Aí você vai dar o mando de... Não está certo. Você imagina o São Paulo lá no Mané Garrincha, lotado da torcida do São Paulo. Então, eu acho que acerta a federação também.